Sobre esse novo contratado pelo Goiás para a temporada de 2024, que tem passagens pelo Atlético de Medellín, também no Minnesota United nos Estados Unidos, Deportivo Cali, Tolima, Envigado, estava por último no Deportivo Pereira, que é o centroavante experiente, o Ângelo Rodrigues, 34 anos de idade, 1,83 m de altura, ele que é destro, soma passagem também nas categorias de base de um gigante, né, que é o Atlético Nacional, onde surgiu ali como profissional na temporada de 2011. Essa informação de encaminhamento com a diretoria alviverde foi confirmada pelo Vitor Pimenta, um abraço aí para o Vitor, do Mais Goiás, onde ele colocou o seguinte: o Goiás encaminhou a chegada do atleta e que o Agnello Gonçalves, executivo de futebol do Goiás, foi essencial na sua contratação. Até mesmo o Periquito Brisado, ele fez um comentário lá no Instagram que o jogador, digamos, aceitou um salário um pouco mais baixo para jogar no Goiás. E é provável que isso tenha acontecido, já que a política de contratações nesse momento do Goiás, ela vem seguindo um padrão de atletas livres no mercado e com salários no máximo de R$166 mil mensais. Quem confirmou essa informação também foi o André Rodrigues. Acredito que, por estar no futebol colombiano, enfim, uma moeda, assim como quase todas, né, basicamente todas aqui da América do Sul, desvalorizada, né, o Brasil, a questão que conseguiu encaixar bem esse aspecto econômico com o futebol e a gente acaba conseguindo pagar um pouco melhor, né, para alguns jogadores. Acredito que o Ângelo deva receber na casa de uns R$100 mil mensais. Tá? Na temporada passada foram 8 gols e 4 assistências em 47 jogos. Não é assim, números para o torcedor do Goiás olhar e empolgar demais, tá? Não é nenhuma contratação de um craque ou algo nesse sentido, mas em comparação com as últimas chegadas, se a gente comparar, por exemplo, os números do Brenner Culano, quando chegou no Goiás, o Paulo Baia, o Getúlio, quem mais? Jogadores do campo ofensivo, Alano, Anderson Oliveira, Matheus Babi. O colombiano, ele tem sim números melhores nas últimas temporadas, pelo menos vem mantendo essa média de 8 gols por ano, né? Aconteceu isso de 2021 até o ano passado, 9 gols em 2019 lá no Minnesota e 4 assistências, e mais 6 gols e 3 assistências em 2020, quando ele jogou menos, foram só 21 jogos naquele ano. Por se tratar de um jogador um pouco mais velho, pelo menos ele vem jogando com frequência, né? Aqui o calendário brasileiro é meio maluco. Com a chegada, por exemplo, do Ângelo Rodrigues, ele pode atuar já, por exemplo, nas quartas de finais do Campeonato Goiano e ainda tem Copa Verde, Copa do Brasil e mais a disputa da Série B. Mas no ano passado ele realizou 47 jogos, 2022 39, 2021 mais 51 aparições, então pelo menos ele vem jogando com muita frequência, superando, né, esta faixa de 30, 40 jogos lá no futebol colombiano, o que é uma média assim muito boa para um jogador mais velho. O que eu posso falar aqui para vocês sobre principais características de jogo? Vou deixar o mapa de movimentação do Ângelo Rodrigues na última disputa do campeonato colombiano. Ele até começa bem, mas acaba que no campeonato colombiano tem números discretos. Foram 16 jogos, 12 como titular e 3 gols marcados. 1,83 m de altura, destro, é um centroavante muito brigador. Até acompanhei um pouco de algumas partidas, né, no Deportivo Pereira nesta Copa Libertadores, onde pela primeira vez disputou a competição, né, internacional, tendo no Ângelo a sua principal contratação para a camisa 9. Eu assisti um pouco do jogo do Deportivo Pereira contra o Palmeiras naquelas quartas de finais, se eu não estiver enganado, e contra o Boca Juniors na primeira fase. Também eu lembro que eu estava lá na Argentina, um jogo que o Boca Juniors ganhou com um gol já no finalzinho, uma virada espetacular, né? Mas eu estava torcendo para o Deportivo Pereira naquela ocasião. Ele é um centroavante que incomoda muito a defesa adversária, né? É um jogador muito brigador, eu acho que isso pode funcionar em um cenário de Série B, consegue fazer bem a parede, mesmo não sendo, digamos assim, um grandalhão de 1,95 m, né? Eu tenho 1,83 m, é sim uma altura boa. Não vi muitos gols de cabeça do Ângelo Rodrigues, mais de finalizações mesmo, consegue bater muito bem com as duas pernas, e tem uma coisa que vem faltando nos centroavantes do Goiás, pelo menos nos últimos anos, que é a capacidade de finalização de primeira, sem fazer grande cerimônia. Ele já pega a bola e, como um bom camisa 9, manda em direção ao gol. Com a perna direita, com a perna esquerda, tem sim um bom posicionamento. Essa questão também da idade, né, ajuda bastante o jogador.
com o passar dos anos. E por se tratar de Série B, se fosse uma chegada para a Série A, eu teria minhas ressalvas. Apesar que, como eu falei, para quem já teve tanto camisa 9 ruim nos últimos anos, o Ângelo, pelo menos um bom reserva na Série A, eu tenho total certeza que ele seria. O campeonato colombiano não é muito pior do que a Série B, de forma alguma. É assim, um campeonato bastante competitivo, tem boas equipes, né, como o Atlético Nacional, Milionários, o Independiente de Medellín, o Deportivo Cali também, onde o Ângelo atuou por algumas temporadas, o Tolima. Então não é um campeonato, por exemplo, como um venezuelano, como um campeonato peruano. Não, está assim acima. Eu diria que ele está aí entre Brasil, Argentina e vem a Colômbia, né, com as ligas mais fortes dentro do cenário atual. Acho que é um campeonato muito melhor, por exemplo, do que o Uruguai, né? É um centroavante que consegue ter essas características. Acho isso muito necessário para a figura de um camisa 9.